Olá, eu sou o professor Jabo, estamos aqui para mais uma aula de física e vamos começar a falar sobre a hidrostática. Na aula de hoje vamos falar sobre a densidade e a massa específica. Antes de explicar do que trata a hidrostática, vamos tentar entender o que é fluido. Os fluidos possuem moléculas com tão pouca adesão entre si que facilmente mudam de posição, não tendo formato próprio. Aqui eu trago um exemplo do líquido. Nós vamos considerar fluidos líquidos e os gases. No caso do líquido, aqui eu tenho um balão e eu vou tentar entender qual é a forma desse balão. Bom, o líquido que está aqui dentro, no caso a água, toma exatamente o formato do balão. Obviamente que depois que ele estoura, a água fica sob efeito da gravidade e cai, tá bom? Bem, então a hidrostática é o ramo da física que estuda as propriedades relacionadas aos fluidos. Vamos considerar fluidos os líquidos e os gases. Esses fluidos, dentro da hidrostática, estarão em equilíbrio estático. Então, resumindo, hidrostática é o ramo da física que estuda os fluidos em repouso. É fácil de perceber a hidrostática no seu dia a dia. Quando você toma um suco de canudinho, quando você percebe um gelo flutuando no refrigerante ou um barco flutuando na água, você está percebendo fenômenos hidrostáticos. Para conhecer a hidrostática, nós vamos primeiro conhecer a densidade. A densidade mede a concentração de massa por unidade de volume total do corpo. Para que você entenda isso, aqui eu tenho dois cubos de mesmo tamanho. Se eles têm exatamente o mesmo volume, 100 centímetros cúbicos, será que eles vão ter exatamente a mesma massa? Nós percebemos aqui que não. O cubo de ouro ele tem 1930 gramas para cada 100 centímetros cúbicos. E o cubo de madeira tem 60 gramas. Mas por que tem essa disparidade de massa se os volumes são iguais? Porque esses dois corpos são feitos de materiais diferentes, logo eles possuem densidades diferentes. Nós vamos dizer que o ouro é mais denso porque ele concentra uma massa maior no mesmo volume em relação à madeira. Dizemos que a madeira é menos densa porque ela concentra uma massa menor nesse mesmo volume. Ou seja, a densidade é a relação entre massa e volume. A densidade é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume, tá certo? Bom, parecido com a densidade, mas não igual, nós temos a massa específica. Enquanto a densidade mede a concentração de massa por volume total, a massa específica mede a concentração de massa por volume da parte maciça. Não confunda maciça com sólido. Os líquidos, por exemplo, são maciços quando eles não possuem espaços vazios no seu interior, certo? Então, a massa específica, determinada por essa letra grega chamada μ, é a razão entre a massa e o volume maciço. Bom, se ligue nessa. Nos líquidos homogêneos, a massa específica e a densidade têm o mesmo valor, tá ok? Bom, como nós aprendemos uma grandeza nova, nós vamos tentar entender quais são as suas principais unidades. No caso da densidade da massa específica, nós temos o quilograma por metro cúbico, que é a unidade no sistema internacional, e temos o grama por centímetro cúbico. Essas são as duas principais unidades, tanto de densidade quanto de massa específica. Sabemos que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 kg por metro cúbico. Ou seja, se eu quiser transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 10 a terceira. Se eu quiser transformar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu divido por 10 a terceira. Não esqueça esse fator de transformação, porque isso vai ser muito importante no decorrer do curso, tá certo? Bem, vamos fazer um exemplinho. Efetuando uma pesquisa na internet, um estudante de engenharia descobre que um tijolo de 6 furos possui massa de 1.900 gramas e dimensões de 9 por 14 por 19 centímetros. Entenda, é importante que você anote que o tijolo tem 6 furos e que tem uma massa de 1.900 gramas. É importante que você anote também que as dimensões do tijolo são de 9 por 14 por 19 centímetros. Já os seus furos, eles têm 2,3 por 2,3 por 19 centímetros, tá certo? Esse estudante calculou sua densidade e sua massa específica. Que valores ele encontrou? Vamos começar pela densidade. Olha só, já tinha dito a vocês que a densidade é a razão entre a massa e o volume total.
O formato desse tijolo é um paralelepípedo. Logo, o seu volume é dado pelo produto das suas dimensões. Multiplicando 9 por 14 por 19 centímetros, eu tenho 2.394 centímetros cúbicos. Para medir a densidade do tijolo, eu vou dividir a massa do tijolo pelo seu volume total. A massa a gente anotou, 1.900 gramas. O volume, acabamos de calcular, 2.394 centímetros cúbicos. Essa razão dá 0,79 gramas por centímetro cúbico. E essa é a densidade do tijolo. Agora vamos calcular a sua massa específica. Para medir a massa específica do tijolo, nós vamos precisar do seu volume maciço. O que é o volume maciço? É a diferença entre o volume total externo do tijolo pelo volume da parte vazia dele. No caso, o tijolo tem 6 partes vazias. Cada parte vazia do tijolo é um paralelepípedo de 2,3 por 2,3 por 19 centímetros, que é o comprimento total do furo. Então, eu vou chamar de volume da parte oca, ou seja, da parte vazia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o volume de um furo, 2,3 vezes 2,3 vezes 19, e vou multiplicar pelo número de furos que eu tenho, no caso 6. Ou seja, o tijolo tem um volume oco, ou seja, um volume vazio, de 603,06 centímetros cúbicos. E como é que eu meço o volume da parte maciça? Fazendo a diferença entre o volume total e o volume oco. Essa diferença vai dar 1.790,94. Ou seja, essa parte do tijolo feita de barro tem um volume maciço de 1.790,94 centímetros cúbicos. E como é que eu meço a massa específica? A massa específica é a razão entre a massa do tijolo e o volume da parte maciça. Dividindo isso, eu tenho 1,06 gramas por centímetro cúbico. Essa é a massa específica do nosso tijolo. Tá certo? Muito bem. Obrigado por nos assistir. Não esqueça de dar uma curtida no nosso Face, se inscrever em nosso canal do YouTube. A sua dica de hoje é que você assista a próxima aula, que é sobre pressão. Aquele abraço.